turma, estamos de volta pelas ondas do Canal Educação para segundo nosso episódio de hoje. E no nosso segundo episódio de hoje, nós naturalmente vamos continuar falando sobre a concentração fundiária do Brasil. Como falei na aula anterior, estamos falando dela, da concentração de terras no Brasil. Acompanhe a leitura. Por outro lado, 33% dos imóveis apresentam uma área equivalente a 1,4 dos estratos de áreas ocupadas, o que equivale a uma área média de apenas 4,7 hectares. Outros 25,4% dos imóveis apresentam uma área média de 16,2 hectares e ocupam 3,7% da área total do Brasil destinada à produção econômica no campo. Isso revela que há uma grande quantidade de terras sob posse de um número muito pequeno de pessoas. Vamos analisar os números? Vamos. 33% dos agricultores brasileiros têm apenas 1,4% da área, com uma área média de 4,7 hectares. Lembra que os grandes, em média, as propriedades dos grandes chegam a mais de 6 mil hectares. Cada propriedade, em média, dos grandes, 6 mil hectares. As propriedades dos pequenos, 4,7. A diferença é grande. E outros 25% apresentam área média de 16 hectares. Então, gente, as terras dos pequenos são realmente pequenas e as terras dos grandes são imensas. E 33% dos agricultores só tem 1,4% das terras ocupadas por eles. Então, 33% ocupam um pouco mais de 1% das terras. Enquanto menos de 1% ocupa 42%. Olha só, gente. Isso aí é uma concentração de terra gigantesca ocupando o território brasileiro, né, gente? E agora eu vou mostrar outros motivos atuais dessa concentração de terra. Vou mostrar para vocês alguns motivos atuais da concentração de terra no Brasil. Vou mostrar para vocês agora os motivos da concentração de terra no Brasil. Atuais, os motivos atuais. Vou anotar aqui. Olha aqui, turma. Lembrem no início da aula que eu falei dos motivos históricos, motivos da história do Brasil, que promoveram a concentração de terra durante a história do Brasil. Agora eu vou mostrar para vocês os motivos atuais. O que é que impede hoje? O que é que impede hoje o agricultor brasileiro de ter acesso à sua propriedade? Primeiro, a baixa renda deles. Meus amigos, terra é um produto que se
adquire, né? Adquire, compra. É uma das principais formas de ter a sua terra é comprando. Mas para comprar, turma, é preciso nós termos o quê? Dinheiro. Dinheiro. E para ter dinheiro, você tem que ter renda. Tem que ter renda. E para ter renda, você precisa conseguir, de alguma forma, conseguir, de alguma forma, ter condições de conseguir essa. Isso mostra que, na realidade, o Brasil é um país de trabalhadores, de agricultores, de sem terra, desempregados, sem nenhuma renda, ou baixa renda. Olha, meus amigos, a pobreza dos agricultores impede a baixa renda dos agricultores, impede deles comprarem essa terra. Um outro motivo é a especulação do preço das terras. Turma, é impressionante como eles supervalorizam, para ganhar dinheiro, lógico, o preço das terras. Existe uma verdadeira especulação imobiliária. Existe uma verdadeira especulação imobiliária. É imobiliária. E isso mostra que nós estamos vivendo cada vez mais. E essa dificuldade de trabalhar com o preço da terra é muito difícil, gente. Os caras lucram muito, lucram demais com o preço das terras. E aí fica difícil. Você vai comprar 1 hectare de terra, os caras botam o preço lá em cima, gente. E quando as terras estão em lugares que tem projetos, tem estradas, tem energia, aí é que o preço delas aumenta mais ainda. Aí é um problema sério, o preço das terras subindo muito, aumentando demais, custeando demais, gastando dinheiro demais, e aí isso vai comprometer, né? Especulação é um problema sério, não só das terras, como também das casas, gente. Os imóveis aqui na cidade. Vocês sabem, né? As pessoas sobem muito o preço dos imóveis. A pessoa quer comprar um apartamento, uma casa, e um carro também, gente. Isso é o capitalismo com suas dificuldades, né? O preço aumentando muito das coisas, e aí isso vai... O acesso fica difícil. É preciso ter políticas de regulação. A gente tem que regular o preço das terras. Não pode estar deixando aumentar toda hora. Quem tem que regular? É o governo. O agente regulador do mercado é o governo, que normalmente não regula, né? Um outro motivo do difícil acesso à terra é a modernização do campo brasileiro. Porque o campo moderno, gente, ele faz com que surjam grandes projetos agroindustriais. Repito, a modernização do campo faz com que surjam os projetos agroindustriais. E esses projetos agroindustriais, eles não são feitos em pequenos lotes de terra. Eles são feitos em grandes lotes de terra. Se eles são feitos em grandes lotes de terra, nós vamos ter o que com isso? A concentração de terra. Uma grande concentração de terra na mão de poucas pessoas. Isso é um problema sério, turma. Um problema muito sério, essa concentração de terra na mão de poucas pessoas. E aí, meus amigos, meus amigos, é complicado. Nós vivemos uma grande concentração e aí essas agroindústrias, elas vão controlar toda essa produção e aí é complicado.
E nessa realidade que nós vivemos, consequentemente, nós estamos vivendo um momento muito difícil no campo brasileiro. Quanto mais a gente se moderniza, mais a gente vive uma situação muito complicada. Eu não sou contra, e ninguém aqui deva ser contra a modernização. A gente não deve ser contra a modernização. O que a gente deve ser contra é a desigualdade social. E um outro motivo da concentração de terra no Brasil é a falta de políticas públicas durante a nossa história. Durante a nossa história, nós estamos vivendo uma falta de políticas públicas muito sérias no Brasil. E aí isso vem arrebentando com a economia do Brasil. 3 minutos, por favor. Ok? Estamos de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E estamos trabalhando com vocês a questão a realidade da concentração de terra no Brasil. Agora eu vou pegar o gancho da concentração de terra. Mas vamos dar continuidade aqui, turma. Olha só. Por outro lado, 33% dos imóveis apresentam área equivalente a 1,4%. Estados ocupados equivale a uma área média de 4,7 hectares, outros 25,4% dos imóveis, né? Apresentam uma área média de 16,2 hectares e ocupam 3,7 da área total do Brasil. Isso mostra, gente, a grande concentração de terra, que é muito grande no nosso Brasil. Concentração de terra absurda.
Agora eu queria mostrar para vocês as formas de acesso à terra no Brasil, né? Vou mostrar para vocês aqui as formas, como é que as pessoas podem fazer, atenção turma, como as pessoas podem fazer para ter uma terra no Brasil. Eu vou anotar aqui. Essas são as 5 formas de adquirir terra no Brasil. A primeira forma é comprando. Você vai lá o proprietário, oferece um preço, paga, o documento vai para o seu nome, você pagou, a terra é sua. Como se compra uma casa, como se compra um carro ou qualquer outra coisa. A primeira forma mais usada é a da compra. Você paga lá e a terra é sua, ok? Mas nós também temos os assentamentos. Explica aí, professor. O assentamento ocorre quando o governo resolve distribuir terras para quem não tem, ou seja, para sem terra. O governo cadastra as pessoas daquela região, sabendo que elas não têm terras, e o governo, que tem muita terra no seu nome, distribui essa terra aos sem terra. O nome disso é assentamento rural. Quando você ouvir falar, ah, rapaz, ali é um assentamento rural. Assentamento rural é porque o governo assentou aqueles sem terra. Ele distribuiu a terra para aqueles sem terra. É o assentamento rural. Uma outra forma é o uso capião. O que seria o uso capião? Preste atenção. No Brasil ainda existem terras que não têm dono, não têm documento, só o que existe. Essas terras que não têm documentos, terras sem registro, elas são chamadas de terras devolutas. Olha o nome delas. Terras devolutas, que não tem documento. Vamos lá. A terra é devoluta, não tem documento, beleza. Aí os agricultores da região ficam morando nelas. Eles são chamados de poceiros. Poceiros são agricultores que moram em terras que não têm documento.
Se esses poceiros passarem mais de 5 anos nessa terra que não tem documento, aí eles têm direito, pela lei do uso capião, a receber um documento dela. Vou repetir para entender. Imagina uma terra sem documento. Como é o nome dela? Devoluta. Imagina pessoas morando nela, poceiros, por mais de 5 anos morando. Aí vem a lei do uso capião, aí eles têm direito a emitir, aliás, a emitir não, eles têm direito a reivindicar um documento no seu nome. É a forma do uso capião. É uma lei, gente, que determina que todo aquele que mora numa terra sem documento, poceiro o nome dele, por mais de 5 anos, pode ter direito ao documento. Aí é obrigado a passar para o seu nome. Reservas. Reservas, turma, são terras que o governo distribui para povos e comunidades tradicionais. Quais são os povos e comunidades tradicionais? Os descendentes de escravos que viveram em quilombos, formando as comunidades quilombolas, aí vira uma reserva quilombola. Reservas indígenas, eles demarcam, reconhecem aquela tribo, demarcam a terra da tribo e distribui para eles. Ó, tá aqui a reserva de vocês, reserva indígena. Eu também tenho reserva de extrativistas, seringueiros, por exemplo, quebradeiras de coco lá do Maranhão. Esses povos são chamados de povos e comunidades tradicionais, quilombolas, quebradeiras de cocos, seringueiros, índios, pescadores, Às vezes, gente, você tem uma beira de um rio, ou a beira de uma praia, aí os pescadores vão morando ali, sabe? Não tinha ninguém, rapaz. Aí forma-se uma vila de pescadores, e lá eles vão vivendo. Passa o tempo, aquilo ali forma um povoado de pescadores. Aí eles criam uma associação deles, né? Aí depois de muitos anos vivendo ali. Aí o que acontece? O governo reconhece que aquela vila de pescadores, que aquela terra, os pescadores ocuparam durante vários anos. Então o governo não, determinada essa terra como uma reserva de pescadores. E assim ele cria reserva de pescadores, de seringueiros, de vaqueiros, quebradeiras de coco lá no Maranhão, de quilombolas. Aqui no Piauí, por exemplo, ali no sul do Piauí, né, vamos dizer assim, ali na região de Amarante, após a cidade de Amarante, ao passar por Amarante, sentido Floriano, no que termina Amarante ali, poucos quilômetros, você tem um rio Gurgué. Opa, o rio Gurgué, tá certo, o rio Gurgué. E na beira do Gurgué, não, gente, eu estou emocionado, não é o rio Gurgué, é o rio Canindé. Correção, rio Canindé. O rio Gurgué já é lá em Floriano. O rio Gurgué deságua no Parnaíba em Floriano. Eu estou falando do rio Canindé. Isso. Na hora que eu passo de Amarante, que atravessa a ponte, sentido Floriano, o rio Canindé, ao terminar o atravessado da ponte do rio Canindé, à esquerda, nós temos uma comunidade quilombola chamada Mimbó. É uma comunidade de ex-escravos. Ali era um antigo quilombo. Porque vocês sabem, né, gente? Na época da escravidão, muitos fugiam, que não queriam ficar com aquele patrão de fugia. Ia se refugiar em quilombos. Se armavam, né? E os senhores de escravos não queriam nem entrar lá, porque os quilombos eles estavam lá juntos, né? Na época da escravidão, vocês sabem, nós tínhamos os quilombos. E lá os escravos viviam na sua comunidade, plantando, criando, cuidando do que é seu, né? Vivendo ali harmonia, ou não. Aí depois veio o fim da escravidão, em 1888, século XIX, o Brasil aboliu a escravidão, com a Lei Áurea, aquela coisa toda. Aí quando houve a libertação dos escravos,
Aos escravos, estamos livres, e agora? Não, vamos ficar aqui no nosso quilombo, a gente já está aqui de boa. A gente já planta aqui, a gente já cria, a gente não criou nossas casas, nossos filhos aqui. Isso aqui era um quilombo, a gente se protegia. Ah, mas o trabalho escravo acabou, nós estamos livres. Sim, vamos ficar aqui. Aqui a terra já é nossa. Somos homens livres, mas vamos para que terra? Vamos ficar aqui. Aí, com a abolição da escravatura, o fim do trabalho escravo, a libertação de escravos, aqueles que viviam nos quilombos continuaram vivendo sua vida livre no antigo quilombo, naquela comunidade, né? E aí passaram os anos, tiveram filhos e netos. Aí o governo disse, não, peraí. Essa terra aqui deve ser deles, porque eles ocuparam aqui ainda quando eram escravos. Se protegeram aqui, formaram o núcleo de povoamento aqui, viveram criaram seus filhos aqui, netos, bisnetos e tataranetos. E eles têm uma identidade com isso aqui. Aí agora essa terra vai ser de quem? Deles. Aí o governo reconhece como uma reserva quilombola. E a última forma, gente, de conseguir uma terra no Brasil, que isso acontece muito, é na forma de grilagem. Ei, professor. Conta para nós aí, professor, o que é essa grilagem? Ah, gente, a grilagem aí é uma concentração de terra. A grilagem é uma concentração de terra. É uma concentração de terra. Comprada de forma. Comprada não, adquirida de forma ilegal. Adquirida de forma ilegal. Como assim? Eles preparam um documento falso. Grileiros são homens que preparam documento falso de terras que não têm documento, terra devoluta. Os grileiros, gente, são homens poderosos que conseguem preparar documentos falsos, que compra todo mundo e entram na terra. Muitas vezes tem conflito, porque às vezes os poceiros pobres estão lá e ele manda expulsar. A grilagem é a ocupação de terra com documentos falsos. 3 minutos, por favor.
Ok, estamos de volta pelas ondas, falando aí das formas de acesso à terra no Brasil. E, professor, eu pensei que era só comprando terra, professor. É não, gente. É não. Não é só comprando terra. Professor, a aula hoje é sobre a terra no Brasil. É questão fundiária? Sim. E nesse contexto da questão fundiária, olha só o que nós já falamos. Forma de acesso, tamanhos de terra. Falamos também sobre os motivos da concentração de terra na história, atualmente. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês os tipos de terra, ainda tem isso. Eu falei dos tamanhos, mas antes eu queria ler com vocês aqui. Cita-se também as sesmarias, leis que distribuíam as terras entre os produtores, obrigando-os nelas manter algum tipo de cultivo. Posteriormente, a lei de terras de 1850, que agregou um grande valor ao solo e tornou-se as propriedades inacessíveis à população de baixa e média renda. Gente, sempre ao longo da história do Brasil, nós tivemos isso, essa concentração de terra, essas políticas de difícil acesso à terra. Agora eu vou anotar para vocês os tipos de terras no Brasil. Vamos lá. De terras no Brasil. Anota aí. Antes de anotar, deixa eu explicar, por favor. Primeiro, eu tenho as terras produtivas. Atenção, porque terra produtiva não necessariamente está plantando e está criando. Como assim, professor? Se ele está plantando e criando? Deixa eu explicar. Uma terra é produtiva, ou quando está plantando e criando, ou quando tem um projeto aguardando dinheiro para ser executado. Às vezes o agricultor, turma, não está plantando e tá criando, nem está criando, mas já tem um projeto, está ali no banco para aprovação. Ah, professor, está um projeto lá no banco para aprovação. Que ele está aguardando, gente. Aí a terra dele ela está em processo de projeto. Já é produtiva, apesar de não estar plantando. Agora, a terra improdutiva é aquela que nem está plantando, nem criando, e nem tem projeto. Nem perspectiva de fazer nada. E aí, vai plantar? Não, vou não. Tem algum projeto no banco? Não, vou não. Professor, e por que uma pessoa tem uma terra e não faz nada dela? Gente, tem gente que compra casa para morar. Tem gente que compra carro para andar. Já tem gente que compra casa para quê? Para vender mais caro. Compra carro para quê? Para vender mais caro. Pô, do mesmo jeito, turma. Tem gente que compra terra para vender mais caro. São os chamados especuladores. Os caras compram terra por um preço para vender por outro preço bem mais caro. Aí é o problema, né, turma? Problema muito sério, né? Muito sério. E as terras devolutas?
Terras devolutas é uma terra que não tem documento. Como assim, Marcelo, terra sem documento? Não estou entendendo, gente. Só o que existe nesse Brasil gigante, cara. Olha, meus amigos, o Brasil é um país muito grande. E ele é tão grande, gente, que na zona rural a gente encontra terra que nunca foi registrada. Nos cerrados, nessa Amazônia. Porque registrar terra não é fácil, não, gente. Há um tempo atrás, registrar pessoas era difícil. E tem uns antigos que nasciam, só iam ser registrados depois de vários anos de vida. Antigamente era muito difícil você registrar uma terra. E hoje, muitos agricultores não querem registrar por questão de custos, impostos, né? Tem isso aí também. Aí só o que tem no Brasil, gente, são terras sem dono, sem documentos, sem reclamante. Terra até abandonada, gente. Nós temos muitas terras abandonadas no Brasil. Isso é um problema sério, né? É um problema muito sério. Então aqui, turma, como eu mostrei para vocês, eu apresento os tipos de terra. Olha só. Em contrapartida, acompanha a leitura, movimentos sociais no campo reuniram-se de forma mais organizada. A partir da década de 1950, embora antes também existissem lutas pela democratização da posse no meio rural. Ou seja, no Brasil, gente, o que tem de agricultores sem terra que acabam se organizando em movimentos como o MST e outros movimentos rurais. Não só tem o MST, não. Outros movimentos rurais também foram criados para a questão dos sem terra, né, no Brasil. Um problema muito sério. E esses movimentos rurais acabaram e acabam controlando a luta pela terra no Brasil. Constituíram-se nessa época, então, as chamadas ligas camponesas, que até o início da ditadura militar deram rumo à luta pela terra no Brasil. Inclusive apresentando um ousado modelo de reforma agrária, abalizado pelo então presidente João Goulart, no ano de 1963. O João Goulart, ele tentou fazer até a reforma agrária no Brasil, ou seja, além de distribuir terra, cuidar do pequeno agricultor, gerar mercado para ele. Só que nós sabemos que João Goulart, ele não terminou o seu mandato, ele sofreu golpe militar no dia 30 de março de 1964. A partir daí, nós vamos ter a ditadura militar no Brasil. Durante o regime militar, foi elaborado chamado Estatuto da Terra, para melhor regulamentar a questão fundiária do país. No entanto, há muitas críticas relacionadas a essa lei, que, segundo alguns posicionamentos, pode ser considerada uma falsa tentativa de promover a reforma agrária. Ou seja, os militares, gente, com o seu regime totalitário, controlaram muitas terras no Brasil. Isso foi um problema muito sério. Mesmo posteriormente, com o fim da ditadura e o Plano Nacional de Reforma Agrária, em 1985, a questão pouco avançou, principalmente pela força de setores ruralistas, notadamente a UDR, União Democrática Ruralista. São os políticos que representam os grandes proprietários de terra no nosso Brasil. Esses movimentos tinham como principal representação o MST, que é o Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que através das ocupações de latifúndios rurais, quase sempre improdutivos, tenta ainda hoje pressionar o governo. O MST, como eu falei para vocês aqui anteriormente, né? E isso mostra que no Brasil, ao longo da nossa história, nós sempre tivemos essa concentração de terra e a falta de política. Ô, Alan, nós estamos trabalhando a aula toda, cara, falando sobre a concentração de terra no Brasil, cara.
Fala, Alan Weverton. É a questão fundiária, Alan, a questão da concentração de terras no Brasil. Falamos aí, cara, sobre o acesso à terra, o tipo de terra, dimensão de terra, o que é a questão fundiária, agrária, agrícola, certo? Falamos também aí sobre os motivos históricos e atuais da concentração de terra no nosso Brasil. Mostramos aí a história, a evolução até os dias atuais, desde a colonização aos dias de hoje, sobre a ocupação de terra no nosso Brasil. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. A questão fundiária do Brasil. Todos esses aspectos que viram. Agradeço pela sua atenção, concentração, anotação e dedicação. Espero que tenham ainda um resto de aulas maravilhosas que terão, como também uma boa noite, um bom resto de semana, feriadão. Feriador, sextou, feriador. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!